Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da nossa série Fala Mais Dirige. E no vídeo de hoje eu vou listar para vocês o top 10 melhores jogadores que eu vi jogar entre 2005 a 2026. Aí pergunta, por que 2025? Porque 2025 foi o ano em que eu comecei a acompanhar o futebol com mais afinco. Aquela época estava muito bom para futebol, tinha muitos times assim bons. Cara, vamos lá. Você pega a Itália tinha o Milan, e o Milan tava voando baixo. Aí você olhava a Inglaterra, tinha o Liverpool, muito bom. Olhava depois a Espanha, tinha os Galácticos, né, o Real Madrid, e tinha o Barcelona do Ronaldinho. Cara, é entretenimento puro, meu. E além disso, também tinha o PlayStation 2, né? Jogava, e, cara, todo mês assim era um jogo novo, né, que os camelôs atualizavam os jogos de DVD lá que colocava no PlayStation 2. Então, era uma época muito boa assim para curtir o futebol. Hoje ainda é, com certeza, mas naquela época ali tem toda aquela questão nostálgica que a gente assistia, então tem um pouco aí do lado afetivo do jogo. Mas então, vamos lá. Em 10º lugar, eu coloquei o Mesut Ozil, alemão, jogou pelo Schalke 04, Real Madrid, Arsenal. Depois ele foi jogar na Turquia, se eu não me engano, foi pelo Fenerbahçe. Se não for Fenerbahçe, eu corrijo aí depois. Mas assim, que jogador mágico, meu. Era excelente. Passava uma segurança muito boa, assim, em questão de visão de jogo. Às vezes hoje você assiste futebol aí, tem um meio-campo que tá jogando lá perdido, que, cara, não fede nem cheira. Não faz nada de diferente, que dá até uma agonia. Você até se questiona, né? Como que um cidadão daquele se tornou jogador de futebol. Para quem assistiu a época ali, de 2005 para cá, entende isso. Aquela época era muito jogador bom. Jogador que tinha a essência do futebol. Era boleiro, sabe? E entregava muito dentro de campo. Um ponto negativo aí que eu daria pro Ozil era que ele não marcava muito. Mas, cara, para quem acompanhava bem ali, sabia que ele jogava demais. Excelente jogador. Agora, em 9º lugar, eu coloquei o Pirlo, Andrea Pirlo. Cara, excelente jogador de meio campo. Jogou ali nos três grandes da Itália, né? Na Inter, no Milan, na Juventus. E pela seleção italiana. Foi campeão do mundo pela Itália em 2006. Jogou demais. E uma coisa interessante do Pirlo, cara, que assim, quando ele jogava no Milan, ele ele não era o protagonista, se podemos assim dizer, tá? Que naquela época ele dividia o palco ali com muitos bons jogadores, por exemplo, Kaká, Seedorf, Maldini, Nesta, Cafu, Pipo Inzaghi, né, Filippo Inzaghi. Era muito jogador bom, então assim, ele tinha muita responsabilidade, obviamente, mas era muito bem distribuído. Como tinha muito jogador bom, então assim, ficava mais leve o fardo. Aí o jogo começa a ficar interessante quando ele vai para a Juventus, ali depois de 2010. E, cara, ele faz a festa ali naquele time. Tanto que a Juventus tem uma dominância incrível naquele campeonato, e o que o Pirlo entrega em jogo, cara, é entretenimento puro. É um jogo legal de assistir. Quem acompanhou sabe que o cara era muito diferenciado. Agora, outra coisa, outro para o 8º lugar, não tinha como deixar ele de fora, que é o Luizito Soares, do Uruguai. Jogou pelo Liverpool, jogou no Barcelona, depois do Barcelona jogou no Atlético de Madrid, que foi até campeão ali em 2020 da La Liga. Depois jogou no Grêmio e agora está no Inter Miami. O Suárez marcava muito gol, meu. Ele tinha um faro pro gol
que era uma coisa absurda, uma mentalidade para marcar gol que, cara, tipo assim, no auge dele, o jogo começava já com 1-0 pro time dele, porque ele marcava, ele anotava. Se eu não, cara, tem um hat-trick que ele marcou pelo Liverpool, que foi assim, 3 golaços, tipo assim, de fora da área, um hat-trick assim, cara, ferrado. E fora que no videogame também ele representava bem, cara, que jogador. Quem acompanha sabe, tô falando muito quem acompanha sabe, mas, cara, com esses jogadores aqui, não tem como. É difícil criar adjetivos novos, assim, porque é coisa muito pronta. São. É fácil de falar desses caras, assim. Cada um deles aí dá para fazer um vídeo de meia hora tranquilo, tranquilo. Agora, em sétimo lugar, tem essa galera da nova geração. Tem muita gente boa. Teve gente que eu tive que colocar de fora, mas é que naquela época, há uns 15 anos atrás, de 20 anos até agora, de 2005 até 2015 ali, a régua era muito alta, tanto que nessa época aí, pô, beleza, Cristiano Ronaldo e Messi dominaram o panteão ali dos melhores jogadores do mundo, mas tinham muitos outros bons jogadores que não ganharam esse prêmio, mas, cara, são sensacionais. Mas, assim, tem que colocar ele aqui, que é da nova geração, que é o Kylian Mbappé. Excelente jogador, campeão do mundo. Ele foi um dos mais jovens a marcar gol na final da Copa do Mundo, em 2018. Se não me engano, naquela época ele tinha 18 anos. Tinha 18 anos. E ele jogou inicialmente ali pelo Mônaco. E, cara, o Mônaco fez festa. Naquela época, eu lembro que ele... Acho que era o Léo Jardim, era o técnico do Mônaco naquele período. E tinha o Falcão como atacante e tinha o Mbappé. Nas quartas de finais, eles massacraram, cara. Nas quartas, se não me engano, até nas semis eles chegaram. Naquele período lá, se não me engano, foi o quê? 2017? 2016, 2017. Não, 2017. Cara, e hoje também ele ainda é protagonista, né? Quase que jogou 2 finais consecutivas da Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo de 2026 foi o artilheiro. É o maior goleador das Copas do Mundo. Cara, jogando apenas 3 Copas, tá? Apenas, né? Entre aspas. Mas, pô, o Klose teve que jogar o quê? Umas 5 Copas do Mundo para poder fazer 16 gols? E o menino em 3 Copas do Mundo já marcou o quê? 22? 20, 22? Absurdo. E ele chama muita responsabilidade, cara. Não tem como colocar ele de fora. É um jogador excelente. Eu acredito eu que em algum momento ele vai ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Justo. Acho que, assim, de 3 anos pra cá, 26, 25, 24, em qualquer desses anos, se ele tivesse ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo, não seria errado, não. Estaria certo. Agora, em sexto lugar, tem um jogador que eu sou muito fã. Até comprei uma camisa dele recentemente. Sou muito fã dele. Eu assisti pouco, tá? Como eu disse para vocês, comecei a assistir com afinco o futebol em 2005. Então, eu assisti 2 anos dele jogando, que era o Zinedine Zidane, argelino, francês, campeão da Copa do Mundo em 98 pela França, aquele 3-0 em cima do Brasil, campeão da Champions League, marcou um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida, que é aquele gol acho que em cima do Leverkusen, Bayer Leverkusen, que o Roberto Carlos corre briga pela bola até a linha de fundo, cruza a bola e o Zidane pega de primeiro, chutando de esquerda e vai no ângulo do goleiro. Cara, que golaço, assim. Lembro que antigamente quando eu ia jogar bola, chegava da escola, ficava lá, almoçava, esperava ali umas meia hora, 1 hora, ligava o computador, colocava lá os vídeos assim de melhores gols, eu sempre parava assim e voltava para reassistir aquele gol do Zidane. E eu tentava copiar muito do dele, né? Lógico, não era tão bom em copiar ele, tanto que até não virei jogador de futebol. Se eu fizesse, sei lá, 10% do que ele fizesse, qualquer jogador aí seria a estrela.
E um jogo que marcou muito do que eu acompanhava ele foi aquelas quartas de final contra o Brasil, que ele dominou o Brasil, dominou o time do Brasil. O Zidane flutuava em campo. E engraçado, cara, que era uma coisa que eu notei naquele jogo em 2006, que ó, faz 20 anos, viu? Fazem 20 anos. Que aonde a câmera que filmava o jogo estava, o Zidane estava lá. Tipo assim, virei a câmera pra cá. Cara, olhava ali, tava o Zidane ali, o carequinha ali. Virava pro outro lado, o Zidane tava. E não era enchendo linguiça, não. Ele tava ali, era participando do jogo, coordenando o jogo. Era uma coisa muito legal de assistir, cara. E também teve outro jogo muito bom que ele fez, foi o jogo em seguida, que foi contra Portugal. Nesse jogo de contra Portugal, o Cristiano Ronaldo jogou muito. E olha que naquela época ele era um jogador desconhecido. Porém, o Zidane jogou, multiplica por 3 aí o que o Zidane fez naquele jogo. O Zidane flutuou em campo. Assim, é um dos jogos que pode falar assim que o ser humano ali, o jogador, ele beirou a perfeição. Cara, muito bom. Agora em quinto lugar, não tinha como deixar ele de fora. É um dos jogadores que me fez gostar de futebol. Ronaldinho Gaúcho. E cara, que jogador mágico, cara. É o bruxo, né? O que ele fazia com a bola no pé era absurdo. Eu lembro da primeira vez que eu vi ele jogar, assim, foi. Teve o jogo contra o Real Madrid, ó. Quase bate aí o carro. Foi o jogo contra o Real Madrid, o El Clássico, que tava. Naquela época, os Galácticos do Real Madrid estavam voando, então tinha uma expectativa gigantesca do time do Barcelona, porque o Barcelona era mais humilde, né? Tinha só o Ronaldinho e uns gatos pingados ali que depois se tornaram um jogador de renome. Mas naquela época ali o Barcelona tinha o Ronaldinho e muita fé para jogar bola. E cara, o Ronaldinho deitou e rolou nesse jogo, meu. Fez do Real Madrid gato e sapato. E foi uma assim, em cima desse jogo tinha uma expectativa muito alta. E naquela época era difícil você ver muita gente do Brasil acompanhando os jogos de fora. Até porque o pagar assim, o TV por assinatura era caro. Então, quem assistiu, assim, mas muita gente do Brasil estava assistindo aquele jogo em específico. E ter visto aquilo ali ao vivo, cara, foi um absurdo. Eu lembro que assim, daquele dia em diante eu virei fã de futebol. Porque antes desse jogo assim eu não era tão fã não. Quando eu jogava videogame, nesse período aí era o PlayStation 1, eu gostava mais de jogar outros jogos, de tiro, de corrida. Quando eu vi o Ronaldinho jogando, eu passei a gostar de futebol, eu comecei a me interessar mais pelo jogo. Até comecei a jogar na escola e tudo mais, fui aprendendo. Mas, porra, muito bom. Bons tempos, viu, rapaziada? O Ronaldinho, quando você puxa na caixa, né, da sua memória, você acaba recordando por que ele é tão querido na Europa, no Brasil, em todo lugar que ele vai. Ele tem meio que carta verde pra ir em qualquer lugar. O cara é foda, mano. O cara é bom. Agora, em quarto lugar, rapaziada, em quarto lugar, tem o Neymar. O Neymar, é... eu acredito que se não fossem as lesões e algumas decisões, escolhas, o Neymar teria sido o melhor da história, tá? Ficando ali só abaixo do Pelé. Neymar, porque o Neymar, tudo que ele tocava, saía alguma coisa bonita, alguma coisa estética para o futebol, que é legal isso, né? Porque, como o Eric Cantona falava, futebol sem arte é pastel sem recheio, entendeu? Não, não tem graça. E o Neymar, ele colocava graça em tudo o que fazia. Talvez aí vocês que estão assistindo não saibam, mas assim, lá em 2010, quando ele desencantou e tinha aquela moda do Neymar e Paulo Henrique Ganso, o
a Globo nunca tinha feito isso, mas lembro que a Globo começou a televisionar, transmitir os jogos do Santos. Tipo assim, quarta-feira, 10 da noite, Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense. E o Santos vai jogar contra o time tal. A Globo transmitiu o jogo do Santos para poder colocar o Neymar. E dava Ibope. Dava Ibope. Assim, todo mundo. Mano, no dia seguinte na escola era todo mundo comentando disso. Mas você viu o que ele fez? Pô, você viu isso? Você viu aquilo? Era uma coisa de absurdo. Cara, tipo assim. Todo mundo acompanhava. Todo mundo acompanhava e não era à toa, não, tá? O Neymar era brabo. E também tudo que ele fez no Barcelona. Ganhou a Champions League de 2015. Depois ele acabou aonde deveria ser seu melhor período. Ele foi para o PSG, que eu acho que não. Beleza, fez história lá, mas se ele estivesse no Barcelona, talvez. Ou escolhido outro time, seria mais interessante para a carreira dele. Até porque lá na a França o campeonato era muito fraco, né? Então a preparação deles naquele período para a Champions League não era tão boa, porque o time não era tão estruturado. Não tinha uma proposta muito clara ali de jogo, mas o Neymar conseguia desenrolar. Como ele conseguiu ter agora com o Luiz Henrique, que fez uma reformulação top, tanto que agora o PSG é bicampeão da Champions, e o Neymar era embaçado. Queria muito que ele tivesse realmente conseguido fazer tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Ao meu ver, ele, colocando assim, em comparação com os outros, ele é o melhor disparado. Com qualquer outro jogador que você possa ter visto. Neymar era melhor. Quando se tivesse no auge, seu auge físico. Agora vamos lá para o terceiro lugar. Terceiro lugar, tinha que ter esse cidadão, cara, um fenômeno, Ronaldo Nazário, ou Ronaldo Fenômeno, jogadorzaço, muito bom jogador. E ele surgiu primeiro lá no Cruzeiro, ganhou a Copa do Mundo em 94. Depois disso ele foi para o PSV. Depois do PSV ele foi para a Inter de Milão. Depois da Inter de Milão ele foi para o Barcelona. Depois do Barcelona ele foi para o Real Madrid e depois Milan, depois Corinthians. Cara, mágico, tá? Mágico. Ele acompanhando assim a história do Ronaldo, que todos vocês já devem ter visto, não tenho que ficar enchendo linguiça aqui. Mas se não fossem as lesões do joelho, cara, ele seria ali a trindade, e dispensando a situação do Neymar, a trindade do futebol seria Pelé, Maradona e Ronaldo. Que aí seria difícil de falar alguma coisa. Porque, cara, outro dia eu tava vendo uma entrevista dele agora, com os outros jogadores, ele falava assim que na Inter ele fazia um aquecimento que tinha que correr 3 km. E acredita-se que tenha sido essa passagem dele pela Inter que tenha ferrado o joelho dele. Agora imagina se esse cara não tem lesão no joelho. Cara, fácil, fácil aí, ó. O Brasil teria tido ele em 2010 para jogar a Copa do Mundo de 2010. Fácil. 2006 talvez teria sido um pouco mais fácil, porque ele estaria em forma. E quando a pessoa está em forma, o jogador acaba que o mental também fica legal, porque as cobranças diminuem. Então, talvez ali o Brasil já seria a hexa, se o Neymar, se o Ronaldo não tivessem as lesões do joelho. E assistir ele jogando era um espetáculo à parte, fora o jogo. Era legal. Nostálgico falar dele, viu? Nostálgico. Se você for falar com qualquer pessoa aí das antigas que viu o Ronaldo jogar, ela vai ter aquele sentimento bom de tanto de felicidade que ele trouxe para o brasileiro. Agora vamos para o segundo lugar. Cara, segundo lugar é polêmico, tá? Polêmico.
Tem gente que coloca um outro jogador como primeiro. E tem gente que coloca o segundo que eu vou propor aqui como primeiro, mas assim, eu particularmente não acho, tá? Eu vou colocar aqui em segundo lugar, fica o Messi, Lionel Andrés Messi Cusitini, argentino. Cara, é um bom jogador. É um gênio, né? Nasceu com um dom, talento para jogar bola e desde sempre ele entregava muito bom entretenimento. Eu lembro que ali em 2005, 2006, 2007, quando ele jogava no Barcelona, e naquela época o Ronaldinho era a estrela do Barcelona, e o Neto entrevistou uma vez o Ronaldinho. Aí o Messi estava lá de canto ali do lado do cameraman, só assistindo ali quietinho, né, tal, que ele era mais retraído. Aí o Neto, craque Neto, vira pra ele assim, opa, tudo bom, tal. Cara, você joga muito bem, tá? Mas você tem que chutar melhor, viu, meu? Você tem que chutar melhor. Porque assim, tinha-se a fama naquela época de que o Messi não chutava bem. Eu lembro disso. Só que aí isso passou rápido, né? Porque depois ele deslanchou, pô, além de 2009 pra frente, cara, foi loucura. Que jogador bom, cara. O, a, a história dele no Barcelona assim, começou a ser uma coisa muito absurda quando o Pep colocou ele de falso 9. Quando o Pep colocou ele de falso 9, ele começou a entregar esse entretenimento puro que a galera gosta de ver. Que ele flutua ali em campo, tá meio que livre. E, cara, uma das coisas assim, dele assim, que mais marcou de eu assistir, assim, a galera não fala tanto, né? Mas em 2011, se não me engano foi em 2011, que foi a final contra o Manchester United, que ele acabou com o Manchester United. Acho que foi 3-1 o jogo, 2-1, 3-1. Ele marca um gol. Assim, o time tava muito entrosado, só que o time do Manchester United também tava muito entrosado. O Alex Ferguson fazia uns esquemas muito bons assim, para poder anular o outro time, mas assim, com a genialidade do Messi, o Messi, Iniesta e Xavi, com esse trio, mais o Busquets também, cara, o que o Real Madrid, que o Barcelona acabou com o Manchester United aquele jogo é um absurdo. E ele acabou marcando um gol só. Que ele até marca de cabeça, ele tira a chuteira e comemora como se fosse um telefone, né? Alô, tal. Muito bom esse jogo, se vocês quiserem, pesquisem depois aí os highlights desse jogo, vocês vão entender o que eu tô falando. Agora, em primeiríssimo lugar, tem um jogador que, cara, é o jogador favorito da vida. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Português que nasceu na Ilha da Madeira. Jogou inicialmente no Andorinha, depois foi pro Sporting, do Sporting foi pro United, do United foi pro Real Madrid, do Real Madrid foi para a Juventus, da Juventus voltou pro Manchester United e depois foi parar no Al Nassr, que ainda tá jogando, vai chegar brevemente aí logo aos seus 1000 gols. E esse jogador é sem sombra de dúvida o jogador favorito, tá? Por quê favorito? Porque se geralmente todo mundo fala o Messi, Messi é bom pra caramba, com certeza. Mas o que é que acontece? Nos times em que o Messi jogou, repara no seguinte: os times foram montados para ele jogar. O time que deu certo para ele jogar colocou ele como centro. Aí você vê, Barcelona colocou o Messi como principal jogador, montou o esquema tático para alimentar ele. Então ali o Messi detonou, destruiu no Barcelona. No PSG não foi tanto, porque no PSG, vamos lá, no PSG o esquema estava distribuindo entre Mbappé, Neymar e Messi. Não deu tantas coisas boas. Nem a League One ganharam. Tá vendo? Agora vamos lá. Aí assim, outra coisa. A Argentina
só foi campeã do mundo depois que tornou o Messi o centro das atenções. É aquela coisa lá do seriado lá do Will Smith, o maluco no pedaço. Pega a bola e toca pro Will. Só que ao invés disso era pega a bola e toca pro Messi. O Messi ele funciona quando o time está concentrado nele. Ele é o foco, ele é o sol daquele sistema solar ali do time. Só funciona assim. Repara nisso, tá? Aí agora o Cristiano Ronaldo, vamos lá, no Sporting ele não era o centro das atenções. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Agora no Manchester United, ele não era o centro das atenções. O time não funcionava em prol do futebol dele. E ele destruiu naquele time. Jogou muito naquele time. Muito. Ele foi para o Real Madrid. Depois, no Real Madrid, ele também não era o centro das atenções. O time não funcionava em prol do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, o que foi? Melhor do mundo. 4 vezes campeão da Champions League pelo Real Madrid. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, tá? Em Portugal, a Eurocopa de 2016, cara, foi muito legal assistir aquela Eurocopa. O Cristiano Ronaldo não era o centro das atenções daquele time. O time não estava em prol do Cristiano Ronaldo. E Portugal foi campeã daquele torneio, daquela liga, da Eurocopa. Agora você vai, Juventus. O time também é a mesma coisa. Pega aí e se replica para os outros times que o Cristiano Ronaldo jogou. Ele nunca foi o centro das atenções. O time não jogava em prol do futebol dele. Mesmo assim, ele se sobressaía. Agora, imagina se o time jogasse só em prol do Cristiano Ronaldo. O que seria esse jogador? Para mim, Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história do futebol. Agressivo isso, né? Mas eu acredito que isso esteja certo. Por tudo que ele faz e que já entregou pelo futebol. Cara, tem um jogo que teve uma final contra a Juventus, que ele faz um gol, tipo assim, no começo do jogo, o Mandzukic faz um gol lá, meio que tipo de bicicleta, só que mal dada, só que é um golaço. Depois, no mesmo jogo, o Cristiano Ronaldo faz um gol de bicicleta em cima do Buffon. Cara, aquilo ali foi um absurdo. Foi um absurdo. Até a torcida da Juventus levantou e aplaudiu. E tudo isso em uma final de Champions League. A mídia tenta empurrar o Messi para todo mundo. Tenta, gênio, não sei o que, tal. Mas, cara, Cristiano Ronaldo, ao meu ver, ele é superior. O futebol dele é muito melhor. Mas é isso, rapaziada. Deixem nos comentários quem vocês acham que deveria estar composto aí nesse top 10. E curtam, compartilhem, hypem esse vídeo, se inscrevam no canal e fortalece aí para que o nosso projeto cresça cada vez mais. Beleza? Tamo junto, é nóis!